Olá pessoal, tudo bem? Pessoal, então no nosso último vídeo nós falamos um pouco sobre ajustes, utilizando o CRISP, né, que é importante para que a gente utilize um CSS, né, para organizar os nossos formulários. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre login e logout, tá? Que se nós formos observar, né, nós vamos observar o nosso sistema, né, o usuário ele consegue acessar, né, ele consegue fazer acesso a qualquer parte do nosso sistema sem precisar estar logado, certo? Então, a ideia é que a gente utilize essa etapa do admin, tá? Para que a pessoa ela só consiga acessar o nosso sistema, no caso, tá? Consiga fazer alguma alteração através depois que ela fizer essa etapa de login. Nesse vídeo nós vamos fazer, né, criar o formulário de login, né, e criar a etapa de login e logout. Apesar da gente não dar restrição ainda, né, que isso vai ficar para uma etapa posterior, né, mas nós vamos pelo menos fazer essa etapa da criação do nosso formulário, tá? Do nosso formulário de login, para que a pessoa faça o login e, no caso, se autentique dentro dos nossos sistemas. Tá? Então, a primeira coisa que nós precisamos fazer, tá? Notem que notem que o nosso sistema ele está rodando, né? Ele está rodando aqui dentro do nosso CMD, tá? Aqui eu vou voltar novamente vou voltar aqui novamente para o nosso hospitais, né? Hospitais, tá? Voltei aqui para hospitais e aqui nós vamos parar o nosso servidor um pouco, né? Ctrl C, e vamos criar um novo aplicativo. Nós já estamos dentro do nossos hospitais, tá? E no Django a gente utiliza aplicações para separar. Então nós temos uma aplicação chamada hospitais, tá? Nós temos dentro de hospitais nós temos toda a parte de documento. E quando eu vou criar uma etapa de login, eu preciso criar isso também como sendo um outro aplicativo, tá? Fica sendo um app só para gerenciar os usuários. Então, como que nós fazemos isso? A primeira coisa que a gente precisa fazer é entrar aqui dentro do nosso CMD e startar o nosso aplicativo chamado usuários, tá? Nós vamos criar esse aplicativo, então é Python, né? Manage.py, start app, tudo junto, start app, e o nome do aplicativo que é usuários, tá? Então vamos criar aqui, vamos voltar aqui no nosso Sublime, e aqui nós já temos criado usuários. Então ele vai trazer, de usuários, ele vai trazer toda essa parte aqui das views, testes, models, apps, né, e por aí vai. Aqui dentro nós temos o nosso hospital, né, ele continua normal, nosso hospitalar app, né, continua normal, tem as URLs, e nós temos dentro da nossa raiz, né, que é o chamado hospitais, nós temos o usuário, tá? Então depois disso, o que a gente precisa fazer? Nós vamos adicionar o nosso aplicativo, tá? Nós vamos adicionar nosso aplicativo ao settings, então abram os settings de vocês aqui e localizem, né, essa etapa do instalar de apps e coloquem, por favor, né, e coloquem aqui usuários. Então vem usuários, tá? E não esqueçam da vírgula de novo, né? E aqui a gente já faz a adição do nosso aplicativo. Então nós já podemos começar a trabalhar, né, com essa etapa de usuários. Depois que a gente faz isso, tá, nós vamos aqui, ó, criar dentro de usuários, nós vamos criar um novo diretório. Então vou colocar aqui template, tá? Templates, e dentro de templates nós vamos criar uma nova pasta, um novo diretório chamado usuários, que é o mesmo nome do nosso aplicativo. Então criou, tá? Dentro de templates nós já temos usuários, tá? E aqui nós vamos criar um formulário de login. Eu vou logo criar ele aqui, então é new file, tá? E vou salvar ele com o nome de form login
.html, tá? Salvamos ele aqui. Feito isso, nós já temos criado aqui a nossa estrutura, né? Nós já temos o nosso projeto e aqui já temos o nosso form login criado. A próxima etapa dentro da criação do usuário é justamente criar dentro de usuários um novo arquivo chamado, né, vamos salvar ele aqui, chamado urls.py. Tá? Vamos criar aqui o chamado urls.py. E dentro desse nosso urls.py nós vamos fazer algumas importações. Né? Vamos fazer, por exemplo, eu posso simplesmente ir lá em nosso hospitais, né, e copiar as importações que eu tenho dentro das URLs aqui. Tá? Mas a intenção, né, é ser um pouquinho mais didático, e às vezes se a gente copiar muita coisa acaba confundindo. Então eu vou fazer aqui. Ó. Nós vamos importar o path, né, que a gente sempre vai precisar do path, então é Django ponto URLs, e vamos importar o path, tá? E aqui, para que a gente crie o nosso formulário, nós vamos utilizar um modelo que já é padrão, tá? Do próprio Django. Então nós vamos fazer assim, from, né, Django ponto contrib ponto out, que é o de autenticar, contrib ponto out, tá? E aqui nós vamos importar de views importar views, e nossa views nós vamos chamar ela de, vamos dar um apelido para ela de alt views, tá? Vamos salvar, tá? Feito isso, depois que a gente faz essa importação do Django Contrib, nós vamos fazer a etapa da URL. Então aqui a gente vai precisar fazer o quê? Nós vamos precisar criar o URL pattern, tá? E esse URL pattern ele vai receber o quê? Ele vai receber o nosso path, tá? E dentro do path nós vamos receber o endereço que a pessoa vai digitar. No caso, ele vai digitar login barra. Aqui nós vamos pegar a view, então a nossa view é justamente o nosso alt. Vou trocar aqui, vou chamar ela de alt view, que fica melhor. A nossa view, nós vamos pegar justamente o nosso alt view, tá? Ponto, o login view que pertence a esse Django.contrib.out, tá? Ponto as view, tá? Aqui nós vamos chamar o nosso template nome, tá? Então template underline name vai receber, né, o nosso endereço onde está o nosso template. Então ele está onde? Está dentro de usuários barra o nome do nosso formulário, que é form login.html, tá? Então form login.html, e vou fechar aqui, fechar o parênteses, vírgula, e o name que nós vamos dar para ele vai ser login, tá? Então fechou aqui. Vou dar um enter aqui para ficar mais fácil a visualização. E dá uma vírgula e tá ok, tá? Então, depois de fazer isso, né, nós vamos digitar, vamos ativar o nosso servidor novamente, colocar aqui o run server, tá?
abrir o normal, nós vamos lá no nosso 127 aqui e vamos colocar o nome login. Então aqui ele vai dar ele vai aparecer dessa forma aqui, mas é porque nós criamos a URL aqui normal, tá? E tem até um erro aqui que é template, né? Template, tá? E depois que a gente faz isso, nós temos que ir lá no nosso, apesar de nós termos criado aqui a nossa URL, é preciso adicionar usuários à nossa URL do projeto. Então, vamos abrir lá em hospitais, abrir a URL, tá? E aqui embaixo, nós vamos inserir uma outra URL do projeto, tá? Então, para isso, nós vamos fazer a importação do include aqui dentro de URL. Então, vamos incluir, né? Então, vamos fazer a importação do include. E aqui, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos colocar aqui o path, colocar o path, abre parênteses, tá, abre aspas, deixa ela vazia, aspas simples, vazia, vírgula, e eu vou fazer aqui o include, fazer o include de usuários ponto URLs, tá? Aí feito isso, não esqueça da vírgula, vou salvar, tá? E agora nós vamos tentar novamente aqui, vou colocar login, tá? Olha aqui, ó, o que apareceu, né? Na verdade não apareceu nada, mas ele já está trazendo aqui o login, não deu erro, mais do jeito que estava. Então, para a gente colocar o login aqui, nós vamos abrir o nosso formulário de login, tá? E aqui dentro nós vamos chamar o form, tá? Vamos chamar o form e vamos atualizar. Ó, ele já trouxe aqui o nosso formulário. Então, o que a gente precisa? Precisa criar dentro do nosso formulário de login, no caso agora, criar um formuláriozinho para que ele envie. Então, para isso, nós vamos só fazer o seguinte, nós vamos pegar aqui, né, fazer bem simples por enquanto, depois nós fazemos os próximos ajustes. Eu vou criar aqui o form, né, criar um form normal. Aqui eu vou incluir dentro do meu form esse formulário, né? O método eu vou utilizar aqui é o método post, tá? E vou criar aqui um input do tipo submit, tá? E vou dar o valor para ele aqui de logar, tá? Vou salvar, vamos ver como é que ele vai aparecer aqui, certo? Aqui eu já posso colocar também para ele carregar o CRISP, né? Vou colocar load CRISP underline forms tags. Vou salvar, vamos ver como é que ele vai ficar agora. Não pegou, né? Porque eu tenho que colocar o CRISP aqui ainda. CRISP. Salvar. Pronto. Já está salvo aqui. Depois a gente chama o... Eu posso até chamar o base aqui se quiser também. Vou fazer isso logo. Vou colocar aqui extends. Hospitais barra base.html. Salvar. Vamos atualizar aqui, ver se ele traz o... Ah, tá. Ele vai trazer, mas eu já vou adiantar aqui que ele vai dar um erro. Tá? Ele vai dar um erro porque eu não coloquei o conteúdo. Tá? Ele trouxe aqui, mas ele só vai mostrar se eu colocar ele dentro do conteúdo. Então, fechar aqui, abrir mais uma tag, vou criar o bloco do conteúdo, bloco content. Vou fechar o bloco aqui. Fechar o bloco content, que é o do conteúdo.
né? Agora ele vai aparecer normal aqui. Opa, fechou. End block. Tá? Vou salvar. Tá? Agora ele já apareceu aqui. E eu vou só colocar ele dentro de uma div. A gente acaba fazendo logo tudo. Colocar dentro de uma div. Vou fechar aqui. Colocar ele dentro dessa div e vou dividir ele. Colocar ele numa classe de colunas LG. Colocar 4 aqui que ele vai ficar de um tamanho legal. Tá? E além disso, eu vou colocar ele dentro de um container. Vou salvar. Pronto. Tá? Ele vai ficar assim. Então, quando eu colocar aqui login, né, eu vou logar, ele vai dar incorreto porque eu tenho que passar o token, né? Quando eu tenho que encaminhar alguma coisa pelo formulário, eu tenho que colocar essa tagzinha Django aqui, né? Então, eu vou voltar aqui novamente, login, e vou logar. Tá? Ele veio para cá por quê? Porque eu não disse para onde que ele deve ir. Tá? Eu não coloquei para onde ele deve ir ainda. Então, ele vai pegar esse endereço aqui como padrão. Para que eu altere isso, né, para que eu coloque e diga para onde eu quero que ele vá, eu tenho que ir lá no meu settings novamente. Tá? Então, lá no meu settings, eu vou dizer o que vai acontecer quando eu fizer o login. Tá? Então, aqui no final, bem no final do meu settings, eu vou colocar as constantes, que vão dizer o seguinte, login, redirect, URL, tá? Então, quando ele logar, eu quero que ele vá para index, né? Mas não esse index maiúsculo, ele vá para index, tá? Quando eu fizer o logout, então logout, redirect, URL, eu quero que ele vá para login, tá? Desculpa de novo, login, tá? E meu login URL, né? Eu quero que ele fique em login, tá? Então aqui seria mais ou menos dizer o seguinte: quando ele fizer o login, vai ser redirecionado para o index, né? Quando ele fizer o logout, ele vai voltar para a tela de index, né? E a minha URL de login, no caso é login, tá? Então vamos salvar, vamos ver se está funcionando. Então eu vou botar aqui login. Aí ele deve ter caído o servidor. Aí ele deu um erro aqui. Vamos reiniciar o servidor. Ah, tá, ele deu um erro de indentação. Então é só voltar aqui. Tá? É só um errinho de indentação, então é só voltar aqui. Vou salvar. Vou subir o servidor novamente. Ver se vai dar certo. Agora deu certo. Então quando eu fizer login aqui, vamos tentar fazer o login. Eu já tenho aqui, então vou logar. Tá, ele deu errado aqui. Vamos ver qual é o erro. Não achou a função, então vamos localizar aqui no nosso URL de hospitais. E aqui realmente não tem, né, o name, não foi colocado, então name index, tá? Vou salvar. Porque quando eu boto para ele buscar, né, no redirect, eu peço para ele buscar esse nome aqui. Como a gente não tinha botado no URL, vou salvar. Né, agora o servidor subiu normal. Vamos tentar fazer o login. Tá? Vamos logar. Aí, quando a gente loga, ele vai direto para o index. Tá? Agora nós vamos criar
a funçãozinha logout. Tá? Para criar o logout, é bem simples, que é só para a gente sair. Então, eu vou lá nas minhas URLs novamente. Tá? Nas minhas URLs novamente. Vou abrir aqui. Tá na minha URL de usuário. E eu vou criar uma nova função, um novo path. Tá? Eu vou só copiar esse aqui. Então, vou copiar esse novo path aqui. E vou fazer o do logout. Então, o logout ele vai funcionar assim. Eu vou digitar aqui logout. Tá? Aqui nesse Alt View, nós temos o login, né? Login View, e temos o logout. Logout. Tá? Esse L aqui é maiúsculo. Logout View. Tá? Então, o que muda praticamente é isso aqui. Ó. Tá? O Logout View, que é a forma que ele vai visualizar. Então, quando eu colocar o Logout View, ele vai mudar. Né? Ele vai receber vazio, né? Ele não vai ter essa etapa aqui. Tá? E aqui ele vai chamar o nosso logout. Tá? Vou salvar. Agora vamos lá no nosso index. Vamos colocar aqui chamar logout. Logout. Vou dar enter. Ele volta para login. Tá? Então é isso. Eu só vou conseguir, né? Eu só vou conseguir com logout é só para sair, então ele só vai quebrar a sessão. Tá? Então aqui eu vou logar, né? E quando eu colocar o logout, ele simplesmente vai quebrar a sessão e vai voltar para o nosso index, conforme a gente havia solicitado aqui dentro do nosso settings. Tá? Então, quando ele dá o logout, ele vai retornar para login, como nós já colocamos. Certo? Então, como é que vai funcionar? Eu entro aqui, tá? Loguei, ele vai acessar a página. Quando eu quero sair, eu vou clicar em logout, né? Logout. E ele vai voltar para index, certo? Vai solicitar. Então, por enquanto seria isso. No nosso próximo vídeo nós vamos criar a tela de cadastro de usuário. Tá? Por enquanto é só. Muito obrigado e até a próxima.